Olá, alunos do 7º período, espero que vocês estejam todos bem. Nesse PowerPoint, nós vamos discutir a correção do exercício de tuberculose, ok? Depois eu vou postar um PowerPoint separado sobre nosso próximo exercício. O exercício começa com um caso da dona Iraci, né? É uma senhora fumante crônica que mora em condições sociais precárias, numa favela lá do Rio de Janeiro, né? E que passou a apresentar sintomas lentamente, né? Até que chegou num quadro de hemoptise. Então, a primeira pergunta fala para a gente, baseado nos dados, fazer as hipóteses diagnósticas, ressaltar os pontos importantes para a formulação e o que seria necessário para confirmar o diagnóstico. E ainda no B, fala para a gente citar os principais dados que merecem ser considerados para a hipótese de tuberculose. Então, a primeira hipótese seria de tuberculose, né? Para confirmação, o ideal é bacterioscopia e a gente sempre faz radiografia de tórax também. Mas o essencial na confirmação é a bacterioscopia. O que nos leva a pensar em tuberculose são as condições sociais, o local que ela mora, né? Que é bastante propício à transmissão da doença, as condições dela nutricionais, inclusive o tabagismo crônico, que pode também predispor à manifestação da doença. E ela tem uma clínica muito compatível, que é a clínica de uma doença insidiosa, respiratória, que cursa com emagrecimento, desânimo, até que essa tosse se aprofunda, né? E pode resultar em hemorragia, como é o caso. Essa hemorragia é resultado da quebra da estrutura anatômica pulmonar, né? Ali tem fragmentos de pulmão e tal, e ao se romper, fazer a caverna, são rompidos vasos sanguíneos que levam a essa hemorragia. Existem alguns diagnósticos diferenciais com tuberculose, também parasitários, infecciosos, que eu só consideraria na hipótese desta nossa impressão não se confirmar. Nós não podemos descartar também um câncer de pulmão, já que ela tem idade, né, em que isso poderia acontecer, é uma tabagista crônica e a clínica não é incompatível, embora não seja assim tão típica, mas também não é incompatível. O câncer de pulmão, a radiografia de tórax também pode ajudar no diagnóstico diferencial, né? Trazendo imagens mais típicas de tuberculose ou mais típicas do câncer de pulmão. Ela relata um corrimento vaginal crônico pela descrição semelhante à candidíase. A cândida a gente pode ver em exames a fresco, mas em geral se trata mesmo pela clínica. E nós também não podemos deixar de interrogar o diagnóstico de AIDS. Não apenas de infecção, mas de AIDS, doença mesmo, né? Principalmente no Brasil. No Brasil, o que recomenda o Manual de Controle da Tuberculose é que sempre que a gente pensar em tuberculose, a gente deve pensar também em AIDS e vice-versa. Em todo paciente vivendo com HIV, nós precisamos estar atentos em relação à tuberculose. No C, pergunta os cuidados da alta hospitalar, considerando que ela mora na favela, que tem contatos e tal. Essa resposta pode ser bem grande, né? E eu aqui coloquei os dados mais importantes, na minha opinião, que é a
conscientização da paciente da necessidade do tratamento prolongado e reforçar muito a possibilidade de cura, porque para muitos da população o diagnóstico de tuberculose seria quase uma condenação de morte. Isso leva às vezes ao abandono do tratamento, né? E informar também para ela a importância da abordagem precoce dos contatos dela, que pode evitar doença, pode evitar formas mais graves. Em geral, o paciente com esse tipo de doença, para o qual há muito preconceito, ele tende a esconder da família, dos seus acompanhantes. Então, na minha opinião, essa orientação não basta. Eu comunicaria ao município para que ele mobilize a equipe de estratégia de saúde da família, no sentido de garantir o tratamento dela e de buscar esses contatos para avaliação. A seguir é dada a situação dos contatos e pede para que, diante dos resultados clínicos dos exames complementares, nós indiquemos as condutas, né? Então, lá no manual tem os fluxogramas para a gente lidar com o contato. Então, o contato número 1 é uma criança de 5 anos, sem queixas respiratórias, exame físico normal, mas que tem um PPD de 7 milímetros. A radiografia de tórax também é normal. Então, esse paciente preenche o critério de tuberculose latente, já que ele é contato, o PPD foi acima de 5 milímetros e ele está assintomático, né? Então, a conduta com ele é o uso preferencialmente de rifampicina por 4 meses ou de isoniazida na falta da rifampicina ou algum outro problema. Então, ele vai ser tratado como tendo tuberculose latente. Contato número 2, também de 5 anos de idade, ela apresenta sintomatologia. A tuberculose na criança comumente apresenta-se com aumento de gânglio, né? E também a radiografia de tórax com adenomegalia hilar é bastante típica e nós vemos um PPD reator muito forte, né? Então, a Roberta, por ser contato, por ter sintomatologia, ela deve ser considerada doente e tratada de tuberculose. Aqui não é tuberculose latente. Então, ela vai receber os 3 medicamentos, provavelmente por 6 meses, né? É tratamento mesmo. O tratamento é ambulatorial. Ela não tem indicação de internação e na tuberculose nós só internamos quando há necessidade de recursos hospitalares, oxigenação, hidratação e tal. Que é o caso do Matheus, o contato 3, que além de todo esse quadro, tem febre alta, tosse, sudorese. Então, até prova em contrário, ele é um caso de tuberculose, né? E ele está necessitando internação hospitalar, porque ele tem um quadro com essa indicação, né? Muito provável. Então, dependendo do como ele está desidratado, ele tem taquicardia, né? Ele tem sinais de uma deterioração. Então, ele deve ser tratado de tuberculose em regime hospitalar. Bom, temos um outro exercício que é uma criança que chega a um hospital com um quadro típico de meningite, né? Ela não tem cicatriz de BCG, é feita então uma suspeita de meningite e feita a punção lombar. E no líquor, né, nesse exame do líquor, pode haver uma dica se trata de uma meningite viral, bacteriana ou tuberculosa, como nós vamos estudar depois na vigilância epidemiológica das meningites, né? Agora, há um dado epidemiológico muito importante, né, que é a história do pai, que tem uma clínica compatível com tuberculose e é um sintomático respiratório, tossindo há mais de 3 semanas. Então, isso aumenta
a hipótese de se tratar de um caso de meningite tuberculosa, pela idade, pelo fato de não ter feito BCG, né? Pelo fato da história dele ter 6 dias, geralmente as meningites são mais agudas, a meningite tuberculosa tem essa evolução. Então fica aí essa hipótese, né? De uma meningite tuberculosa. Isso depois é confirmado pelo líquor, né? Nesse caso, o Dr. Manuel deveria notificar o caso imediatamente, como meningite ou como suspeita de meningite tuberculosa. A notificação de meningite é imediata e sempre para todas as doenças nós notificamos dentro do critério de caso suspeito. Nós não esperamos nenhuma confirmação, nada para notificação. Quanto à vacinação do Pedro ao nascimento, o que a gente pode afirmar é a letra B, que ele poderia ter recebido vacina hepatite B. Ele não poderia ter recebido BCG porque ele nasceu com menos de 2 quilos, né? Então, ele não poderia ter recebido BCG, tudo que afirmar isso está errado, mas hepatite B ele poderia receber, e o nosso esquema no SUS é de 4 doses, então essa dose feita abaixo de 2 quilos no prematuro, no primeiro mês de vida, ela é compensada por mais 3 doses. Na questão 3.3, sobre o pai do Pedro, né? Ele deve ser considerado sintomático respiratório, sim, ser submetido a baciloscopia, tudo direitinho, porque ele está tossindo há mais de 3 semanas, né? Em relação ao Miguel, irmão do nosso paciente, que tem 3 anos, é perguntado que vacinas poderia ser aplicada. Então, a letra A está errada, primeiro, porque vacina rotavírus não pode ser aplicada em quem tenha 3 anos de idade. Então, essa questão já estaria errada, né? Febre amarela pentavalente VIP está correto, só que ele tem uma história de alergia grave a ovo. Então, não que a febre amarela esteja contraindicada. A questão está correta, mas ela deve ser aplicada num local especial que possa tratar alguma reação grave. Na C está errada, ele não poderia receber vacina oral, porque ainda não recebeu as 3 vacinas inativadas, né? E a D seria assim a mais correta, porque ele receberia a vacina penta, a polinativada e a tríplice viral, que são apropriadas para a idade e para a condição dele, né? Então a B ficaria errada se você levar a questão ao pé da letra, que para aplicação na próxima visita à unidade de saúde do SUS. Teria que ser um lugar especial, uma UPA, um hospital, né? E a letra D de dado, então, fica mais correta. Bom, o exercício 4, né, ainda relacionado ao caso de meningite do Pedro, fala que a meningite tuberculosa foi confirmada pelo líquor, né? E aí eles pegam toda a família e fazem exame clínico, PPD, raio-x de tórax, né? Então, em relação à mãe que estava assintomática, mas baciloscopia negativa, PPD de 10 e raio-x de tórax normal, ela vai ser considerada, a conduta correta deve ser o tratamento de infecção latente pela tuberculose, a letra B de bola, já que o PPD foi reator e ela é contato de um caso de tuberculose. O irmão, ele também tem baciloscopia negativa, mas tem o raio-x de tórax alterado, além do PPD. Então, ele vai ser tratado da doença tuberculose, né? Já a irmã, baciloscopia negativa, PPD de 8, raio-x de tórax normal, também é tratamento de infecção latente pela tuberculose, letra B de bola. Então, 4.1, né? Letra B.
de bola, 4,2 letra A e 4,3 letra B de bola. Aqui no 5 nós temos um recém-nascido que nasce filha de um bacilífero, né? E recebe quimioprofilaxia. 3 meses depois, ele está assintomático, está tudo bem com ele, e o teste tuberculino dá 7 milímetros. Então, qual seria a conduta com ele? A conduta correta seria manter a quimioprofilaxia, né? Já que ele foi infectado, então precisa completar o tempo da quimioprofilaxia, e não vacinar BCG, porque ele já foi infectado, o BCG não vai ter papel nenhum. Então, o correto seria a letra A. Essa questão é de uma prova de residência unificada, né? Agora, nós temos um caso aqui que foi retirado do site de Imagem da Semana, que é um ótimo local para vocês estudarem, né? Imagem da Semana, além de trazer casos muito interessantes, ele traz imagens e muitas vezes é utilizado também em provas que vocês vão fazer. Então, aqui é um paciente de 13 anos, com febre, tosse, emagrecimento há 3 semanas. Aí ele já é um sintomático respiratório, né? Como sempre acontece, primeiro vem o diagnóstico de pneumonia, ele é tratado, não melhora, aí pensa em pneumonia atípica, é tratado, não melhora, fez baciloscopia de escarro, então se pensou em tuberculose, mas o resultado foi negativo. E apresenta a radiografia a seguir característica de tuberculose, inclusive com início de formação de uma caverna, né? Você vê condensando ali e formando uma caverna. Então, nós temos um paciente com clínica de tuberculose, com raio-x típico de tuberculose, mas a baciloscopia sendo negativa. Esse é o típico paciente em que a cultura pode ser útil. Então, essa é a indicação da cultura. Quando você tem relativa segurança do diagnóstico, a baciloscopia está negativa. Alguns costumam falar em tomografia. Eu acho que a tomografia não iria contribuir, porque a imagem radiográfica já nos esclarece muito em relação à tuberculose. Nesse tipo de paciente, pela clínica, epidemiologia, tudo mais, a gente deve iniciar o tratamento imediatamente também, né? Outra conduta importante, que eu não escrevi aqui, mas para todo caso de tuberculose, é a avaliação dos contatos desse paciente. Bom, vocês revejam o exercício, comparem lá com o manual, né, as respostas, e lembrem-se de guardar esses exercícios para fazer a entrega quando a gente voltar à aula ou no portfólio. Isso nós decidimos conjuntamente quando as atividades voltarem, ok? Um abraço a todos.